Oi pessoal, hoje eu quero contar aqui para vocês um testemunho que foi a cura de um câncer e eu não sabia que essa pessoa tinha sido curada e fiquei surpresa quando ela me encontrou no evento. Disse: Tina, quero te contar aquela época que tu me entregou aquela palavra, eu fui curada do câncer, né? Eu não sabia. E aí eu quero ler aqui para vocês a palavra que eu passei para ela. Diz assim: diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor: a ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Em algumas traduções está escrito que eu darei a tua vida. Na verdade, na tradução que eu entreguei para ela, a tua vida eu te darei por despojo, onde quer que tu fores. E o que aconteceu? Ela já estava com esse câncer, estava com o diagnóstico, e sentiu medo, né? E foi perguntar para o Senhor que ele falasse com ela, desse um sinal do que ele, o que ele queria fazer com a vida dela, né? Então, nós nos encontramos e eu tinha orado por ela nesse dia e Deus colocou essa palavra para entregar. Então, quando eu entreguei essa palavra para ela, foi a resposta da pergunta que ela estava perguntando sobre o câncer, né? E ela recebeu essa palavra e, enfim, depois de uns dias ali foi fazer o exame de novo e o câncer havia desaparecido. O que acontece com a palavra, né? Eu entreguei sem intenção, porque eu estava orando por ela, do meu grupo caseiro, não só por ela, mas por outras pessoas, e o Espírito Santo me trouxe para entregar. Eu entreguei, então foi uma palavra viva, uma palavra que ela recebeu, né? Porque ela estava buscando. E alguma coisa assim que eu busquei a Deus e quero só transmitir o que eu tenho entendido com relação à palavra, né? No Evangelho de João diz que no início era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá também, lá no livro de Gênesis, diz que tudo começou, né? No início Deus falou, então lá vem o Verbo, né? E a Bíblia também diz que Cristo, Jesus Cristo é o Verbo e que através desse Verbo tudo se fez e sem Ele, ou seja, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E também diz no livro de Mateus que Jesus então curou a todos pela palavra. Então a gente se pergunta, tem que sempre usar um versículo da Bíblia, tem que sempre falar, a palavra ela é uma ação, é isso que eu entendo, né? Então quando Jesus olhou para Pedro, né, quando Pedro traiu Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou, esse olhar transportou para o Pedro arrependimento. Então foi um olhar, como a gente sabe, um olhar, um gesto, diz muita coisa, né? Diz tudo. E então a ação de Deus, tudo que parte de Deus, ela é um verbo, é uma ação, não necessariamente uma palavra falada, né? No caso, por exemplo, quando a gente impõe as mãos sobre os enfermos, as mãos elas também estão falando. A imposição de mãos, o tocar numa pessoa enferma, né, traz com a cura um consolo, uma consolação. Mas Deus não precisa nem de imposição de mãos e nem da unção com óleo. E pode ser uma palavra falada, né, como essa que foi liberada sobre a vida dela, ela recebeu. A questão é a ação. Então, eu tenho certeza que se Jesus se materializar, porque ele é uma matéria, né? Mas seus olhos, ele é uma matéria, ele subiu aos céus, e a palavra diz lá em que ele é o mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Então ele não está na glória sem o corpo dele foi glorificado, inclusive quando os discípulos, né, não acreditaram, Tomé não acreditou que fosse ele disse: olha para as cicatrizes, né, sou eu mesmo. Então ele subiu, essas cicatrizes inclusive foram como lembrança, né? Estão no corpo glorificado dele, esse marco, essa lembrança, esse memorial, né? Então se os nossos olhos se abrissem, a gente visse Jesus, era só ele fazer assim, é só um sorriso e já ia desmanchar a gente. E capaz de uma pessoa enferma também ser capaz, não, eu tenho certeza que a pessoa ia ser completamente curada, ia ser um enchimento de vida tão grande, né? Por ele ser o Verbo. Então dessa vez aqui nessa cura de câncer eu não sabia, eu liberei a palavra porque o Espírito Santo me tocou
e a pessoa, no receber essa promessa, no receber essa palavra viva, foi completamente curada. Então, o Senhor é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, a gente nunca pode explicar a cura, nunca pode explicar aquilo que Ele faz, né? Mas Ele faz, Ele cura, e o que nós precisamos num tempo de enfermidade é ouvir a palavra viva, né? É ouvir a reação de Deus, é pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e foi o que essa pessoa recebeu, essa cura maravilhosa. Amém?